continuando nesse terceiro bloco, falando do grande clássico, vamos ouvir agora Zé Augusto, treinador do Maranhão Atlético Clube. O primeiro turno foi aquilo que a gente planejou, né? A gente sabe que muitas das vezes no futebol a gente planeja alguma coisa, ela acaba não dando certo por vários aspectos, né? Por aquilo que o futebol abrange, mas a gente imaginava que o turno podia ser dessa maneira. A gente tinha que ser forte nos 2 primeiros jogos, a gente foi muito forte nos 2 primeiros jogos, por isso talvez a intensidade muito alta no primeiro contra o São José, apesar de todos os problemas do São José, mas a gente se impôs dentro do campo, né? Conseguimos fazer um placar elástico. Depois do jogo do Barra do Corda a gente tinha que pontuar naquele momento e graças a Deus nós conseguimos foi vencer os 3 pontos. Então era um turno que a gente tinha que dar tudo logo nos dois jogos, e aí para a terceira rodada classificado, precisando de um ponto só para classificar, foi aquilo que a gente imaginou na pré-temporada. Por isso que a pré-temporada foi muito forte, né, com muita intensidade. Então foi um primeiro turno como a gente imaginava. Graças a Deus deu tudo certo, agora é esperar, né, esperar o que vai acontecer para a gente jogar a final. Eu acho que a tranquilidade nesse momento está muito grande dentro do grupo. Agora também a ansiedade, esperando o adversário. E a gente vai trabalhar os dias que faltam, pensando naquilo que a gente pode encontrar no domingo. Rodrigo, Zé Augusto estava no estádio do Castelão, estava Zé Augusto, o Carlos Ferro também estava, Danilo Brito, estava ali a moçada, que todo mundo que tem as suas comissões técnicas estavam presentes lá. Aproveito a oportunidade também para mandar um abraço para Leno, fisioterapeuta Leno, que acompanhou, foi fisioterapeuta do Motoclube, estava também acompanhando esse grande jogo. Era um Sampaio Moto que todo mundo queria assistir, e vai ter o Maranhão e Sampaio Corrêa, o Samará. E Zé Augusto vem credenciando esse trabalho, vem confirmando esse trabalho à frente do Maranhão Atlético Clube, e nós teremos no lado Sampaio Corrêa com todo o seu glamour de Série B, com um treinador que já é rodado, e do outro lado nós temos Zé Augusto, maranhense, que está galgando seu espaço. Então é um maranhense querendo seu espaço com um treinador de fora. O que pensar, o que pesa para essa grande final? Primeiro que eu destacar que chegaram as 2 melhores equipes, né? Tanto realmente tecnicamente falando, quanto na tabela, né? O Sampaio é o primeiro do geral na classificação, o Maranhão o segundo na classificação geral, né? E vai ser um grande confronto. Eu acho assim que vai dar muito mais jogo do que deu Moto e Sampaio. Isso. E eu acho assim, digo mais ainda, na verdade, o Maranhão tem condição sim de tirar a taça das mãos do Sampaio Corrêa nesse primeiro turno, né, pelo que já vem apresentando, né? Claro, o Sampaio é amplo favorito, novamente eu vou dizer, o Sampaio é o favorito para levar o título estadual nesse primeiro turno, não só o título estadual no primeiro turno, para levar o título estadual no geral. Mas hoje, pelo que o Maranhão já apresentou, a forma como o Zé Augusto tem montado o seu time, então eu vejo o Maranhão como um adversário que vai, né, não pode, mas vai oferecer muito mais resistência ao Sampaio Corrêa do que o Motoclube São Luís. Então eu acho que vai ser um grande jogo. Eu acho que como a gente tem as 2 melhores equipes, de forma justa, chegando ao final desse primeiro turno, tem tudo para ser um grande clássico. O Maranhão, apesar daquele 7-0 em cima do São José, que a gente não pode tirar isso como parâmetro, né? Mas o jogo que o Maranhão fez contra o Motoclube, né? A imposição tática que o Maranhão teve, isso me agradou muito. E do lado do Sampaio Corrêa, que está usando o Campeonato Maranhense, claro, quer vencer também, para ter aquela soberania natural que o Sampaio Corrêa se credenciou a ter, mas, como você falou, quando a gente estava comentando ontem sobre Sampaio Corrêa e Motoclube, não, o Moto até pode ganhar, porque é futebol acontece essas coisas, mas no fundo nós sabíamos que seria muito difícil. Como é difícil para o Maranhão Atlético Clube vencer o Sampaio Corrêa. Só que esse grau de dificuldade parece que diminui. Exatamente. Né, quando a gente está usando como parâmetro o jogo entre Maranhão e Sampaio Corrêa. Porque o Maranhão vem apresentando um bom futebol, vem apresentando um time mais coeso, um time mais bem estruturado, e o time do Moto, né, deixou muito espaço, jogadores ali realmente que não têm condição de vestir a camisa do Moto, que lá estão, e o Maranhão não, formou um time, muitos maranhenses, talvez o Wander, um ou outro ali que não são maranhenses, e tem a volta do Giliardi, né, aquela promessa, aquela eterna promessa do Maranhão Atlético Clube. Palavras hoje do Zé Augusto, está um pouquinho fora de forma. Só um pouquinho? Se ele estiver fora de forma, só um pouquinho eu estou bem, eu vou pro jogo. Então, esse grau de dificuldade, né, a gente está brincando, claro que nós somos amigos também do Giliardi, esse grau de dificuldade diminui em relação ao Moto, eu falando do Maranhão, diminui, né, para o jogo no Sampaio Corrêa,
porque o Maranhão credenciou-se a um bom futebol. Isso é muito importante porque tem o dedo do Zé Augusto da comissão técnica. Com certeza, né? E se a gente for olhar para o time mesmo, né? Ontem, acho que foi ontem que o Galdense perguntou para a gente quais seriam as peças do Motoclube São Luís que poderiam fazer a diferença. A gente teve muita dificuldade. A gente falou o Arcanjo, o Ronald Camarão. E no Maranhão, você olha para o time do Maranhão, você tem outras peças, né? Você tem o Rodriguinho, que entrou bem. Você tem o Alexandre, que está galgando ali uma titularidade. Você tem o Rafael, que vai voltar. Né, eu acho que o Giliard deve ficar no banco, e o Rafael que é uma boa peça. Você tem o Fabrício também, que é um bom atacante, o próprio Vander, né, o Leone como zagueiro. Então você tem muito mais peças, né, que podem ajudar o Maranhão a fazer um frente ao Sampaio Corrêa, diferente do que o Moto tinha. Né? Então acho que nesses aspectos, além dessas peças, o Zé Augusto tem um time na mão. Né? Então, eu acho que, pelo que ele acompanhou também do Sampaio, o Sampaio tem falhas, como tu falou, tem alguns problemas. O Sampaio tem problema ali de marcação quando o time adversário ataca pelo meio. Né? Tá certo, ele está segurando os laterais, mas quando o time ataca em profundidade entre os zagueiros, o Sampaio tem dificuldade. Né? Ontem a gente viu algumas vezes o grande Alan Godoy ali tendo que se redobrar para fazer a cobertura. Então, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. E o Vila? Do Sampaio. Ontem eu acho que deixou a desejar, acho que passou despercebido o Vila ontem, né? Eu acho que o Sampaio estava fazendo um pouco mais de transição até direta, né? Saía do campo defensivo, já fazia uma ligação direta com o Pimentinha, às vezes com o Matheus Martins, né? Eu acho que o Vila deixou um pouco a desejar. Eu queria ver um pouco mais do Varley nesse time do Sampaio Corrêa. E o Eloy estava funcionando bem, como ele estava funcionando, que era um segundo volante, mas com a liberdade de atacar o último terço do gramado, né? Então eu acho que ali no lugar do Vila, eu queria ver um pouquinho mais o Varley e também o Eloy estava funcionando muito bem. Então, na tua opinião, o Sampaio é o mesmo que começou contra o Moto? Se você for treinador do Sampaio, você iria com o mesmo time que começou contra o Moto para essa final contra o Maranhão? Eu acho que sim, eu iria com o mesmo time. Não, eu começaria com o Eloy, na verdade. Exato. Eu começaria com o Eloy, na verdade. Mas eu acho que como o Felipe Conceição tem utilizado também o Maranhense para rodar o time, por mais que seja uma final, eu acho que ele pode fazer uma outra troca, né? Mas eu acho que se fosse o Rodrigo hoje, o técnico do Sampaio Corrêa, eu começaria o time com o Eloy e deixava o Vila no banco. E do lado do Maranhão, o Giliard volta pro banco e o Rafael assume a posição ali de atacante, né? Um jogador interessante. Isso, não, o Rafael é um jogador que dá mais mobilidade. O Giliard dá uma certa mobilidade e tal, mas ele fica um pouco mais segurando ali os zagueiros, né? Então o Rafael não, o Rafael dá aquela movimentação, abre os flancos, dá a possibilidade do Fabrício, do próprio Danúbio entrarem pela área, então acho que ele dá um pouco mais de dinâmica, né, para o ataque do Maranhão Atlético Clube. Acho que é uma peça mais interessante hoje do que o Giliard. Beleza, Rodrigo, só coloca aqui o confronto Maranhão Atlético Clube Sampaio Corrêa. Aqui está marcando às 16 horas, mas há uma ideia do Sampaio, fez um pedido para o jogo ser adiado para 19 horas para ter um pouco mais de descanso. O Esporte Guará termina aqui, nós agradecemos a audiência, um grande abraço, Rodrigo, valeu. Valeu, Tadeu. Valeu, galera. Valeu, pessoal.